Da minha família, realmente é uma família pastoral. A pastora Eliane está pregando agora no Estoril. Eu vejo isso na vida do Samuel, na vida da Ana. Sexta-feira, a Eliane estava na faculdade à tarde, à noite, e o Samuel, mas a Aninha ficaram comigo. Aí nós fomos lá para o Estoril. E aí eu ia fazer uma reunião com o Rafael, porque nós vamos começar lá no Estoril, segunda-feira, o curso de finanças, a escola de finanças. No mês de agosto, a escola de finanças chega aqui, vai revolucionar a sua vida financeira. E já está nascendo um livro lindo sobre finanças. E aí eu ia fazer a reunião com ele só para fazer o último preparativo. E aí eu falei, Rafael, nós vamos ter que fazer a reunião aqui na rua. Porque o Samuel mais a Ana estavam desmaiados no carro. E aí o irmão chegou e falou assim, não, pastor, coitados, os meninos estão cansados. Eu falei, irmão, filho de pastor é assim. Filho de pastor dorme em qualquer lugar, come em qualquer lugar. E eu falei assim. E o Samuel estava lá, irmão, mas roncando. E ele falou assim, mas o Mumu está no sono profundo. Eu falei, já acostumou. Já dormi subindo as montanhas de Nova Lima, descendo as montanhas de Nova Lima. Mas para mim o maior modelo é o pastor Márcio, porque ele criou os filhos também nessa caminhada. E quando você olha para os filhos do pastor Márcio, você vê que o melhor lugar para ensinar os filhos é na casa de Deus. Então a Ana aprendeu a andar na igreja, o Samuel aprendeu a andar na igreja, né? Samuel tirou a fralda na igreja, né? Toda igreja que a gente chegava e fazia xixi na porta da igreja. Então ele cresceu na igreja. E realmente nós não temos modelo de famílias perfeitas na Bíblia. Toda a Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, não tem modelo de família perfeita. Nem a própria família de Jesus. Porque os irmãos de Jesus, a Bíblia diz que queriam prendê-lo. Não criam nele. Tiago, meu irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja primitiva, só veio a crer em Jesus após a ressurreição. E eu quero falar hoje sobre família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. O verso de número 12. Essa mensagem eu quero trazer ao seu coração. Eu ouvi ela na casa de Zadok, falou muito ao meu coração. Eu queria trazer essa mensagem para a igreja, porque eu acho muito pertinente. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Esse momento está relatando o desejo do coração de Davi, que foi o desejo de pegar a arca e levar a arca para a cidade de Davi, levar a arca para Jerusalém. Davi havia feito uma tentativa. E Davi, com todas as boas intenções, preparou um carro. E a Bíblia diz que era um carro novo. Ele coloca a arca sobre o carro, convoca a nação de Israel, e a nação de Israel em festa, porque a arca ficou longe de Israel por muito tempo. E ele agora começa esse processo para levar a arca, mas ele tenta levar a arca de forma errada, num carro. E a Bíblia vai dizer que o carro de boi vai tropeçar. E para a arca não cair, Uzá coloca a mão para segurar a arca, e Deus naquele exato momento vai ferir Uzá. Ou seja, ele morre naquele exato momento. O verso de número 8 vai dizer assim: Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Ou seja, Davi convocou a nação de Israel, Davi preparou uma festa para levar a arca, mas como ele estava tentando levar da forma errada, esse processo, esse sonho, esse projeto foi interrompido. Porque Deus fere Uzá e Davi fica com o coração angustiado com isso. Então Davi dá uma ordem para que a arca fosse colocada na casa de Obed-edom. Só que 3 meses se passaram.
Do momento que Davi coloca a arca na casa de Obed-edom, 3 meses depois, chega uma notícia ao palácio. Chega uma notícia para Davi, e a notícia era o seguinte: a casa de Obed-edom tem sido abençoada. E tudo, olha o que a Bíblia diz, e tudo o que ele coloca a mão também é abençoado. O verso 12, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. No lugar de Obed-edom você vai colocar o seu nome. Amém? Eu vou ler e você vai repetir após mim. No lugar de Obed-edom você vai colocar o seu nome. E disseram ao rei Davi, vão repetir após mim, vamos lá? E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família do Walter e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Nós estamos vivendo um tempo parecido com o de Davi, porque o fato de Deus abençoar a família de Obed-edom fez com que a notícia chegasse até Davi. Irmãos, qualquer lugar do planeta, quando você olha para uma família e vê uma família abençoada, um marido abençoado, uma esposa abençoada, os filhos abençoados, os filhos na presença do Senhor, uma casa onde a bênção de Deus está, vai chamar atenção, vai se tornar notícia. As pessoas querem saber o segredo para o casamento ser duradouro, o segredo para os filhos serem bem-sucedidos. Porque quando Deus visita uma casa para abençoar, não tem como ocultar o que Deus faz em uma família. Pessoas vão ficar sabendo do que Deus está fazendo dentro da sua casa. Pessoas vão querer saber qual é o segredo para ter uma família abençoada, um casamento abençoado. Porque quando contaram para Davi, a Bíblia diz que Davi foi até a casa de Obed-edom. Por quê? Porque ele entendeu, algo está acontecendo naquela família. E a Bíblia diz que o motivo da bênção naquela casa era porque a arca de Deus estava ali. Eu creio que é possível ter uma família abençoada. E eu oro todos os dias para que a sua família é abençoada. Todos os dias eu dobro o meu joelho, eu oro pela sua vida, eu oro pela essa igreja, eu oro para que a sua casa, a sua família seja abençoada. Meu irmão, mas como eu posso ter uma família abençoada? No caso de Obed-edom, a razão da bênção chegar na casa dele era porque a arca de Deus estava ali. E Davi percebe, a arca de Deus está abençoando aquela casa. Agora, quando Deus pensa em família, tem uma palavra lá em Gênesis 12, abre comigo, Gênesis 12. É uma palavra muito poderosa, Gênesis 12. Porque fala do propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 2 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Repita isso comigo: e você será uma bênção. Declara isso para o irmão que está do seu lado: e você será uma bênção. Agora vem o verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Repita isso: por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse texto garante algo, uma compreensão no seu coração. É desejo de Deus que a sua família seja abençoada. Porque Deus está dizendo para Abraão: em ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ali Deus estava pensando na sua casa, ali Deus estava pensando na sua família, ali em Abraão Deus estava querendo liberar algo sobre a sua casa. O que? Uma bênção sobre a sua casa. Mas olha o que Deus diz para Abraão: para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, é necessário que você seja uma bênção. Pastor, qual que é o segredo para minha família ser abençoado? Para atrair a bênção de Deus, como Obed-edom atraiu. Obed-edom tinha a arca de Deus dentro da casa dele. Deus não plantou uma arca lá dentro da sua casa, mas plantou você.
Se você for uma bênção, a sua casa será abençoada. Se você for bênção, a bênção vai repousar na sua casa por causa de você, por causa da sua vida. Pastor, meus filhos não estão aqui na igreja, meus familiares não estão aqui na igreja, não tem problema. Você está na presença de Deus. Se você for uma bênção, você vai garantir sobre a sua casa a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas entenda, para a sua casa ser abençoada, é a partir de você. Por isso que Deus primeiro diz para Abraão: você tem que ser uma bênção. Porque a bênção que vai chegar nas nações, que vai chegar nas famílias das nações, passa por você. Olhe para o seu irmão e diga: a bênção que vai chegar na sua casa passa por você. Pastor, então o senhor está dizendo que se a minha casa não está vivendo debaixo da bênção, é porque tem alguém falhando? Alguém não, você está falhando. Atos capítulo 16. Paulo conversando com o carcereiro. Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha que Paulo, antes de chegar na casa, na família, ele trabalha com o indivíduo. Deus pegou você, Deus salvou você. Isso é um privilégio muito grande, para que toda a sua família seja salva através de você. Davi recebeu a notícia: Deus está visitando a casa de Obed-edom, Deus está abençoando. E aí 2 Samuel, volte lá, 2 Samuel, é interessante, porque Davi vai buscar a arca de Deus. Davi era rei. Foi Davi que deu a ordem para colocar a arca na casa de Obed-edom. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Davi, sabendo que Deus visitou a família de Obed-edom por causa da arca, ele não decide levar a arca para a casa dele. Ele decide levar a arca para a cidade de Davi. Ele era rei, ele poderia levar a arca para a casa dele, sim ou não? Sim. Mas ele não faz isso. E a Bíblia diz que agora Davi faz da forma correta. Ele pega os levitas, pega a arca, coloca a arca nos ombros dos levitas, porque o livro de Levítico fala sobre isso. E é interessante, preste atenção nisso. A Bíblia diz que a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos que os levitas davam com a arca, a Bíblia diz que o povo parava e sacrificava ao Senhor. Dava mais 6 passos, sacrificava ao Senhor. Sabe o que isso me diz? Que o caminho para a bênção é um caminho de sacrifício. Existe um preço para ser pago, para minha casa ser abençoada, para que meus filhos sejam abençoados. Deus quer que a sua família seja abençoada, mas você precisa entender que tem um preço para ser pago. Você poderia estar em tantos outros lugares, mas se você escolheu pagar o preço e estar aqui nessa noite na casa de Deus, e isso vai atrair bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso vai atrair bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre gerações que virão depois de você. E Davi, a Bíblia diz que ele vai festejando. A Bíblia diz que Davi vestiu a estola sacerdotal. Irmão, era um momento especial. Só que a alegria de Davi era tão grande que ele começa vestido com a veste sacerdotal. No final da festa, quando a arca está chegando na cidade de Davi, ele já não estava com a veste sacerdotal. E a Bíblia diz que Davi está dançando, Davi está cantando. E aqui eu quero entrar num ponto que eu quero trazer ao seu coração. Vai comigo no verso de número 20 do capítulo 6 de 2 Samuel. Verso 20. A palavra do Senhor diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas, dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu não sei se você já ouviu a história de Mical.
Eu lembro que eu li um livro que falava sobre Mical, o motivo dela ser estéril. Porque ela ficou na janela criticando Davi. Irmão, esse autor desse livro colocou no meu coração uma birra com Mical. Porque eu olhava para Mical e eu pensava assim, que mulher endemoniada, quem é ela para falar do ungido do Senhor, para falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas quando você vai estudar a história de Mical, você percebe algo. Mical amava Davi. 1 Samuel capítulo 18 fala que Mical amava Davi. Mical era princesa. Quando Saul disse que Davi poderia casar com uma das suas filhas, Davi disse que não era digno de casar com uma das filhas dele. Mical não só amava Davi, mas Mical protegeu e salvou a vida de Davi. Mical foi uma mulher que ajudou a cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Colocar Davi no trono. E Davi só chegou no trono por causa de Mical. Porque se não fosse por causa dela, Davi teria sido morto por Saul. 1 Samuel capítulo 20, Saul prepara matar Davi. E Mical vai alertar ele, não só alertar. Quando os soldados do pai vão à casa de Mical para matar Davi, Mical vai dizer que Davi estava doente, que não podia atendê-los. E eles voltam para Saul. Nesse intervalo, Mical desce Davi pela janela. Pega um ídolo, coloca na cama no lugar de Davi. Quando os soldados chegam para Saul e dizem, olha, Davi não nos atendeu, porque ele está doente. Aí Saul diz assim, vai lá. E vai na casa, e entra na casa, e mesmo doente o mate. E quando eles voltam, Mical já tinha feito Davi fugir. Quando eles vão na cama e descobrem, tiram o lençol, eles percebem que não era Davi que estava ali. Mical foi uma mulher que ajudou o propósito de Deus se cumprir na nação de Israel. Davi só chegou aonde ele chegou por causa de Mical. Mas quando Davi foge e Mical fica sozinho, a Bíblia diz que Saul pega Mical, esposa de Davi, e entrega ela para um outro homem. E ela se torna esposa de um segundo homem. Aquela que amava Davi, agora tem que esquecer Davi, tem que dormir com outro homem. E anos depois, quando Davi chega ao trono, ele manda buscar Mical. Deixa eu te mostrar alguns pontos que fez Davi fracassar na sua família. O primeiro, Davi não conseguiu vencer a humilhação familiar. Família, meus irmãos, é parecida. Vou te dar um exemplo. Os piores apelidos, eles são colocados em qual lugar? Você também concorda com isso? É na família que tem os piores apelidos. A mesma família que te ama hoje quer te matar amanhã. A mesma família que te elogia no grupo do WhatsApp da família, amanhã te remove. Família é toda igual, mas entenda, família é composta de homens e mulheres que são humanos. Não são perfeitos, erram. A família pode ser o lugar onde nós vamos marcar os filhos de forma positiva e lançá-los para viver o propósito de Deus. Ou é o lugar onde nós vamos feri-los e deixar uma marca na alma deles para sempre. A família é o lugar onde preparamos os filhos para vencer, ou aonde nós vamos limitá-los, talvez para sempre, para não viverem o propósito de Deus. Quando você pensa em abuso, a maior parte dos abusos acontece dentro de casa. Davi viveu um contexto de humilhação familiar. No momento mais importante da família, a família prepara um banquete, porque o profeta Samuel foi até lá. A Bíblia diz que o pai, os irmãos, esqueceram de Davi no campo. Alguns estudiosos chegam até mesmo a dizer que Davi é fruto de uma relação extraconjugal. Davi, ele viveu essa humilhação dentro de casa, mas qual foi o problema? Davi não conseguiu vencer esta humilhação. Talvez você tenha tantas histórias tristes para contar da sua casa, da sua família.
Talvez essas histórias tenham sido motivo para você justificar por que a sua vida não está andando, por que você não tem um relacionamento bem sucedido, por que seu casamento não é bom, e você sempre olha para dentro da sua casa, para aquilo que você recebeu, para aquilo que você viveu, para a humilhação que você passou na mão do pai, na mão da mãe, na mão dos irmãos. E isso é um motivo para você justificar por que a sua vida não avança, por que você não vive o que Deus tem para você. Pastor, eu só não sou melhor por causa do meu pai. Pastor, eu só não tenho uma vida melhor por causa da minha mãe. Você precisa aprender a vencer as humilhações que você vive dentro de casa. Ah, mas meu pai me humilhou. Meu irmão, entenda, ele é humano. Sua família é humana e ela vai errar com você, ela não vai acertar a todo momento. Eu posso dizer para você que talvez o seu pai deu o melhor que ele tinha para você. E para você não foi o suficiente. Mas você precisa aprender a vencer a humilhação familiar. E Davi não conseguiu fazer isso. Você olha para a família de Davi, é o pior modelo de família da Bíblia. Tudo que você pensar em desgraça aconteceu na família de Davi. Morte, estupro, incesto. Tudo que você pensar de horroroso aconteceu na família de Davi. Eu não quero aqui diminuir a sua experiência, a sua dor, o que você viveu dentro da sua casa. Que tem pessoas que viveram uma situação pior do que a sua e estão vivendo algo extraordinário hoje. Tem pessoas que têm uma história mais triste do que a sua, mas resolveram levantar e viver o que Deus tem para ela. Tem pessoas que foram mais feridas do que você, mas escolheram abrir mão dessa ferida, escolheram perdoar e tocar a vida e viver tudo que Deus tem para ela. Essa noite eu quero dizer para você, não deixe que a humilhação que você viveu dentro da sua casa seja um limitador na sua vida. Não permita que porque você perdeu alguém tão querido dentro da sua família, que isso hoje faça você viver uma vida limitada. Não deixe que a sua experiência familiar influencie a sua família hoje. Davi não conseguiu viver a humilhação familiar. E é por isso que ele fracassou como família. O segundo erro de Davi, o texto é bem claro. O verso 20 diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família. Você olha rápido, você pensa assim, pastor, olha aí, Davi foi abençoar a sua casa. Mas preste atenção, se você ler os versículos antes, Davi estava celebrando com toda a nação de Israel. A Bíblia diz que Davi fez um banquete para a nação de Israel. Nesse banquete tinha até uva passas. A gente fala mal da uva passas hoje, né? Mas naquela época, meu irmão, era o chocolate da época, era o que tinha de melhor. Ele faz um banquete, ele abençoa a nação de Israel, e depois que ele abençoa todos de fora, ele volta para casa para abençoar a família dele. Sabe qual foi o erro de Davi? Ele colocou a família dele por último. Ele abençoou os de fora primeiro, para só depois abençoar os de casa. Nesses 26 anos de evangelho, sabe o que eu tenho visto? Pessoas que têm colocado o ministério primeiro que a família. Pessoas que têm colocado o chamado dele primeiro que a família. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar na minha vida e na sua vida é Deus. E eu creio que quando Deus é o primeiro na nossa vida, nós aprendemos a organizar todas as áreas da nossa vida. Nunca coloque a sua família em segundo plano. A sua família tem que estar em primeiro lugar na sua vida. A sua família tem que ser prioridade na sua vida. Davi abençoa a nação de Israel todo. E só depois ele vai para a casa dele abençoar a sua família. Meu irmão, primeiro é a sua casa, primeiro é o seu filho, primeiro é o seu casamento. Você como líder dessa casa e como seu pastor, eu te digo, o seu ministério não é mais importante do que a sua família. Se a sua família estiver precisando, deixe de fazer algo na igreja, não se preocupe. Nós vamos fazer por você, mas dê prioridade à sua casa, à sua família. Não deixe a sua família em segundo plano. Você quer ver como que nós fazemos isso?
Quantas vezes tem uma festa na casa, na família, e nós deixamos de ir nesse lugar porque temos um compromisso na igreja. Meu irmão, o compromisso mais importante não é o seu compromisso na casa de Deus, é o seu compromisso com a sua família. Nunca deixe a sua família por último. Coloque a sua família em primeiro lugar. Eu posso dizer para você, os meus filhos estão comigo, sobem comigo, vão em todo lugar. Mas em 13 anos eu nunca vi o Samuel reclamar de estar comigo no carro, de fazer visita, de ir em velório. Nunca vi ele reclamar. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele é prioridade na minha vida. Ele está em primeiro. Se tiver que parar tudo para jogar bola, eu vou jogar bola com ele. Já teve irmão que me ligou na estreia do filme aí dos Vingadores, o último aí. Eu fui com ele. E eu estava lá, o filme dura quase 3 horas, né? Irmão, pensa no telefone que tocou. Eu fiquei lá no filme com ele, terminou o filme, nós fomos falar do filme. E depois que tínhamos falado, chegou em casa que eu fui ver a ligação. E aí eu retornei as ligações, um irmão foi tão interessante, falou, pastor, aonde o senhor estava? Eu disse, estava no cinema. Ele falou, pastor, mas 3 horas da tarde no cinema? Eu falei, com meu filho. Ele falou, mas eu precisava do Senhor. Eu falei, mas eu tinha algo mais importante. Ele falou, mais importante que a minha necessidade. Eu falei, claro, cara. Eu falei, meu filho é mais importante que a sua necessidade. Deixa eu dizer para você, a sua família é mais importante do que o seu ministério, do que o seu trabalho, do que os seus amigos, do que o futebol, do que o Cruzeiro, do que o Atlético. Davi colocou a família dele por último. Por isso que ele fracassou como família. Ele fracassou como pai, ele fracassou como esposo, porque ele deixou para abençoar a família dele por último. Primeiro é a sua casa, primeiro é a sua família, primeiro é o seu casamento, primeiro é os seus filhos, primeiro é o seu esposo, primeiro é a sua esposa, primeiro é a sua família. Depois você coloca ministério, depois você coloca trabalho. Ah, mas o meu trabalho é que traz sustento para minha casa. Meu irmão, seu filho precisa mais do que o dinheiro, do que o arroz, o feijão, a carne, do que a comida que você coloca. Ele precisa do seu tempo, ele precisa do seu afeto, ele precisa do seu direcionamento. O erro de Davi foi colocar a família dele por último. Por isso que ele fracassou. Por isso que ele não foi um bom pai. Porque a família deveria vir primeiro. Antes de abençoar a nação de Israel, ele deveria ter entrado dentro da casa dele. Talvez antes de levar a arca para a cidade de Davi, deveria ter levado a arca para a casa dele. E aí ele ia viver o mesmo contexto que Obed-edom viveu. Porque você vê depois que Davi tirou a arca, Obed-edom e os filhos de Obed-edom ficaram tomando conta da arca de Deus no templo. Mas Davi nunca teve os filhos do lado dele. A Bíblia fala que Davi era um adorador. Talvez nós não temos um modelo de adorador como o de Davi. Mas sabe o que me chama a atenção? Você não consegue ver na família de Davi um outro adorador. O cara era o adorador. Olha os salmos, olha as canções. Quando ele tocava, a Bíblia diz que os espíritos malignos saíam das pessoas. Mas você não vê na casa de Davi um outro adorador. Sabe por que você não vê? Porque eu acredito que Davi nunca sentou com os filhos para adorar junto com os filhos. Porque se ele tivesse tocado lá junto com os filhos iam olhar para ele, porque todo filho olha para o pai e fala assim, eu quero ser como o pai. Se ele tivesse gastado tempo em ensinar os filhos deles a adorar, ele teria adoradores dentro de casa. Mas ele não fez isso. A casa dele sempre ficou por último. Deixa eu te perguntar, em qual lugar você tem colocado a sua casa, o seu casamento? Em qual lugar? Qual que é o nível de importância que a sua família tem para você? Qual que é o nível de importância que os seus filhos têm para você? Eu fui mostrar para um irmão, nós fomos para a casa nova, e a casa nova tem um gramado, e tem um gramado que dá para você descer de caixa, põe a caixa assim. Eu estava a Ana Sofia e o Samuel descendo. A Ana Sofia conseguiu até disciplinar o cachorrinho Bernardo a descer no papelão também. Eu fui mostrar para o irmão. Aí o irmão falou, pastor, mas você brinca disso? Eu falei, é claro que brinco. E você tem que ver a alegria da Ana Sofia, falando com o papai, papai, senta aqui. E eu sentava, ela falava, chama o bebê.
Aí eu chamava o Bernardo, ficava a Ana Sofia de um lado, o Bernardo do outro, e a gente descendo ali de esquibum. Ô irmão, ela chega em casa, ela fala: pai, vão descer. Por que, meu irmão? O que vai marcar a vida dos nossos filhos é isso. Eu não estou dizendo para você largar tudo, eu estou dizendo para você colocar a sua família no lugar que ela deve estar. Ela tem que ser prioridade para você. Seu casamento. O casal da Lagoinha Estoril, o Rosana e o Breno, abençoou eu e a Eliane esse final de semana que vem, para ir numa pousada lá em Macacos. Pensa numa pousada top. A Eliane está empolgada, porque nós vamos deixar a Ana Sofia e o Samuel com outros, e vai ser só eu e ela. Falei: vai ter um avivamento em Macacos, irmão. Um tempo só eu e ela. Sabe por quê? Porque o casamento precisa disso. Do mesmo tempo que eu preciso ter tempo com os meus filhos, agora eu preciso ter tempo com a minha esposa. No jantar dos namorados ontem, os irmãos estavam falando: ó, toma cuidado para não vir mais um filho nessa pousada. É um tempo do casal, porque é isso que vai sustentar o casamento. É isso que faz a esposa estar do lado do marido. Agora Davi chega em casa, depois de dançar com todos da nação de Israel, ele chega em casa para abençoar Mical. Aí encontra Mical daquele jeito. Encontra Mical com TPM. Encontra Mical com pedra na mão. Mas é claro, ele dançou com as mulheres da nação de Israel, ele se alegrou com todos de fora, e no final ele chega para abençoar a casa. Irmão, a sua casa tem que estar em primeiro. Sua casa é mais importante que o seu trabalho. Maridos, ouça isso: a sua casa é mais importante que o seu trabalho. Seus filhos é mais importante que o seu trabalho. Porque se você não dedicar tempo com seus filhos hoje, por causa de dinheiro, eu digo para você, amanhã todo o dinheiro do mundo não vai ser capaz, talvez, para tirar o seu filho das drogas, para tirar os seus filhos do vício. Todo o dinheiro do mundo não vai ser suficiente para tirar os seus filhos do caminho que eles estão levando. Então dedique, crie um equilíbrio, trabalhe, procure dar o melhor para os seus filhos, mas coloque a sua casa em primeiro lugar. Davi deixou a casa dele por último. A terceira coisa que eu vejo aqui em Davi, isso me chama a atenção: Davi não conseguiu ressignificar seu histórico familiar. Ressignificar, dar um novo sentido para o seu histórico familiar. Ele não conseguiu fazer isso. Davi não conseguiu ressignificar a sua história pessoal. Ele não conseguiu fazer isso com a sua família. É interessante que Davi, meu irmão, quando você olha para Davi, 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2, é o momento que Davi foge de Saul, presta atenção nisso, e ele vai para a caverna de Adulão. Presta atenção nisso. Ele está na caverna de Adulão, fugindo de Davi, um fugitivo. E aí o texto bíblico diz que aproximou, foi até ele, todos os homens que estavam em dificuldades, endividados, descontentes. Ou seja, Davi está lá na caverna de Adulão, no fundo de uma caverna, e a escória de Israel vai ficar com ele na caverna. Homens descontentes, homens endividados, o que tinha de pior em Israel desceu para ficar com ele na caverna. E Davi, a Bíblia diz que se faz chefe desses. E Davi pega a escória de Israel e faz deles os heróis da nação, os valentes de Davi. E aí eu fico pensando, Davi conseguiu fazer isso com homens que a sociedade estava rejeitando, mas não conseguiu fazer com os filhos dele. Conseguiu investir em homens de fora, mas não conseguiu investir em quem estava perto dele. Você já percebeu que às vezes nós temos facilidade de ajudar as pessoas de fora e não os da nossa casa? Talvez você vive essa realidade dentro da sua casa. As pessoas da sua casa têm prazer de ajudar o amigo, mas não ajudam você. Davi investiu em homens e fez deles os valentes da nação, heróis da nação,
mas não conseguiu fazer o mesmo com a sua esposa, não conseguiu fazer o mesmo com seus filhos. Olha que interessante, a gente prega para os de fora, a gente ora para os de fora, a gente jejua para os de fora, mas quantas vezes nós não fazemos isso para os de casa? O amigo do serviço está passando uma dificuldade, vou jejuar por você. 21 dias jejuando, por causa do amigo, mas não tem coragem de passar um dia de joelhos orando pelos da família. A nossa história não é diferente de Davi. Nós temos facilidade de investir em quem está fora, mas não investimos em quem está perto. E temos toda uma desculpa. Não, eu já fiz, eu já dei a oportunidade, ele não quis. Davi pegou homens que era a escória da sociedade, fez deles os heróis da nação, mas não conseguiu fazer o mesmo com os filhos, não conseguiu fazer o mesmo com a esposa. Ele não conseguiu dar um ressignificado para a sua casa, para a sua família, para o seu histórico familiar. Eu lembro da minha mãe me contando a história do meu pai, que ele bebia muito. E meu pai próprio disse que quando eu nasci, foi um divisor de água na vida dele. Ele fez um compromisso que nunca mais beberia, nunca mais colocaria um álcool na boca. E depois que eu nasci, ele parou de beber. Mas a minha mãe contava as histórias de como meu pai chegava bêbado em casa, das vezes que ele colocou um revólver na cabeça dela e apertou o gatilho, bêbado, mas o revólver mascou. As minhas irmãs contavam a história de como meu pai batia nelas. E eu ouvi toda essa história, eu tomei uma decisão. Eu nunca vou colocar um álcool, uma bebida alcoólica na minha boca. Porque eu ouvi a história do dano que a bebida trouxe para dentro da minha casa. Eu disse, da minha vida em diante, esse histórico vai mudar. Eu cresci ouvindo a minha mãe, meu pai, meus irmãos falando de várias situações que depois que eu vim para o Evangelho eu identifiquei como maldição na minha família. Mas eu tomei uma decisão e eu disse, da minha geração para frente, essa maldição não vai continuar. Ela vai parar aqui, ela vai terminar aqui. Daqui para frente não tem histórico de maldição, daqui para frente não tem histórico de violência, daqui para frente não tem histórico de bebida, daqui para frente é uma história nova, daqui para frente não tem uma história de vergonha, tem uma história de sucesso. Eu tomei uma decisão, da minha geração em diante a história vai ser diferente. E talvez você também viveu esse histórico. Dentro da sua casa aconteceu tantas coisas, mas você pode fazer uma decisão, tomar uma decisão hoje, falar, da minha geração em diante, essa maldição não vai continuar, ela vai ser quebrada aqui. Da minha geração em diante, esse histórico de falência, de humilhação, de escassez, de miséria, vai terminar aqui. Da minha geração para frente, é uma história de abundância, é um histórico diferente. Meu irmão, você pode tomar a decisão. Porque você está em Cristo Jesus, e você pode tomar a decisão de mudar a sua vida. Mudando a sua vida, você vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a vida dos seus netos, vai mudar a vida dos seus bisnetos. Eu já disse aqui, o Samuca, o Mumu, ele está assim, preocupando com o futuro dele, ele conversa sobre o futuro. Eu tenho dito para ele, filho, tranquiliza seu coração, você vai voar mais do que o papai, você vai mais longe do que o seu pai está indo. Falei, você vai para lugares que eu nunca sonhei em chegar. Eu falei, não se preocupa. Eu lembro que um dia lá em casa ele perguntou, pai, como é que o senhor tem tanta certeza que eu vou dar certo? Eu disse para ele, porque o seu pai, a sua mãe, tomou uma decisão de quebrar tanta coisa ruim que havia no histórico da nossa família. Falei, você nasceu debaixo de algo diferente. Você nasceu, meu irmão, filho, não tem maldição sobre a sua vida. Por quê? Porque nós quebramos ela aqui, nós paralisamos ela aqui, nós decretamos que a partir de nós, ela não vai fluir para mais nenhuma geração depois de nós.
Eu disse para ele: meu filho, pode ter certeza, todo pecado que o seu pai já ouviu, que o seu avô cometeu, seu pai já confessou, seu pai já humilhou, toda raiz de iniquidade que eu descobri na nossa família, eu já chorei, eu já paguei um preço, eu já coloquei no altar. Eu disse para ele: você não tem sobre você nenhuma influência que o meu pai trouxe sobre a minha vida, que o meu avô trouxe sobre a minha vida. Eu disse para ele: se tinha alguma maldição passando de geração em geração, na minha geração ela foi quebrada. Você está livre para voar. Você pode tomar essa decisão. Você pode ressignificar a sua história familiar. Ao meu pai foi assim, você vai ser diferente. A minha mãe foi assim, eu vou ser diferente. Aos meus irmãos, estou indo para um caminho de morte, eu vou seguir um caminho de vida. Na minha casa, pastor, tem um histórico de maldição. Decida levantar hoje e falar: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Da minha geração em diante, esse histórico não vai continuar. Irmão, decida fazer isso. Decida construir uma nova história para a sua vida. Eu sei que tem pessoas que gostam desse lugar de dor. Gosta de estar culpando o pai, culpando a mãe. Eu não vou por causa do meu pai e da minha mãe. Eu não vou por causa de maldição. Meu irmão, você está em Cristo Jesus. E se você não está em Cristo Jesus, você pode estar hoje em Cristo Jesus. Você pode abrir o coração para Ele. Ele pode entrar na sua vida. E a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele hoje, meu irmão, pode pegar toda a maldição, todo o histórico de maldição da sua vida e levar e colocar no madeiro, na cruz do Calvário, se você receber o sacrifício dele. A sua história daqui em diante pode ser diferente. Você pode escrever uma nova história para a sua casa, para os seus filhos. Talvez a sua história é muito parecida com a minha. Nós vamos ter que ralar muito. Muito, muito. Eu acredito que a gente vai subindo, como eu disse para você, vai progredindo. A unção de Deus vai crescendo na nossa vida. Eu lembro de um momento da minha vida, da vida da Eliane, que a gente falava assim: por que na nossa vida tudo é mais difícil? Eu não sei se alguém já teve esse sentimento. Mas lá em casa a gente tinha esse sentimento. Falei: pelo amor de Deus, por que para conquistar algo, para vencer algo? Irmão, pensa na dificuldade que era. E a gente comentava sobre isso. Eu falei: até quando? Para as coisas começar a acontecer, irmão, era uma luta, era um parto, era jejum, era oração. Monte Palmares, eu já subi naquele monte, mas Eliane. Quantas vezes nós já choramos naquele lugar? Quantas vezes descemos com a cara cheia de pó, porque a gente estava ali falando: Deus, muda a nossa história. Mas sabe qual o sentimento que eu tenho? É que chegou um dia que parece que Deus destravou. E as coisas começaram a acontecer. Eu lembro quando nós fomos comprar um carro, o irmão falou: pastor, é uma oportunidade, vai lá. Eu fui, assinei. Eu cheguei na porta da Chevrolet, que era aqui na Antônio Carlos. A Eliane falou assim: tem algo errado. Eu falei: o quê? Não entendi. Ela falou: não, tudo na nossa vida é difícil. Esse carro veio muito fácil. Deve ter alguma coisa errada. Eu lembro de segurar a mão dela e falei: uma hora vai ter que acabar esse tempo de dificuldade. Uma hora a coisa vai começar a fluir. E eu disse para ela: eu estou crendo que está começando agora. E meu irmão, daquele dia em diante, a coisa começou a fluir, a coisa começou a acontecer, começou a haver um liberar de Deus. Mas conversando em casa, nós fomos lembrar, meu irmão, do histórico da família dela, do histórico da minha família. A gente falou: é maldição demais para quebrar, é pecado demais para confessar, é situações mal resolvidas demais para resolver. Mas o nosso posicionamento em Cristo tem feito Deus liberar a nossa vida. E por meio da nossa vida nós estamos liberando a vida da nossa família, dos nossos familiares, daqueles que querem viver algo novo, uma experiência nova com Deus. Eu não sei qual que é o seu histórico familiar, mas você pode decidir hoje, dizer assim: a partir de mim a história é diferente. A partir da minha geração é diferente. A Natália falou sobre isso aqui. Meu irmão, eu acredito que nós podemos tocar as próximas gerações. Eu sempre ouvi, eu lembro que eu estava com o pastor Gustavo. E aí a gente conversando, Gustavo Bessa, falando assim: não, porque o meu avô era pastor, meu pai era pastor, eu sou pastor. Ele falou: Walter, e você? Eu falei: cara, sou só eu.
Falei, meu pai foi matador, meu avô, eu falei, foi tudo complicado. Falei, isso é um privilégio. Eu falei, eu estou mudando a história da minha casa, da minha família. Eu falei, se eu olhar para o meu avô, olhar para a minha família, só tem gente complicada. Só tem gente torta, só tem coisa ruim. Falei, irmão, eu nunca vi meu pai e minha mãe falar de histórico de alguém, do pai, dos tios, dos irmãos, alguém bom. Só coisa ruim. Mas eu decidi, da minha geração em diante, a história é diferente. Da minha geração em diante, a história é diferente. Para terminar, por que Davi fracassou no seu contexto de família? Porque família nunca foi a missão de Davi. Aí você olha e vê Deus falando que Deus escolheu Davi para ser chefe da nação de Israel. Davi tem um projeto, a missão, desejo de construir o templo, a casa de Deus. Irmão, tudo isso é bonito. Mas isso não compensa o fracasso da família. Família é sua missão. Você solteiro que está aqui, família é sua missão, já vai se preparando. Porque eu vou fazer seu casamento. Eu vou abençoar seu casamento. Você vai casar e vai casar bem. Você vai ter filhos abençoados. Eu vou consagrar seu filho aqui. Os pastores vão consagrar seus filhos aqui. Se prepara, porque família é a missão que Deus tem dado a todo homem, a toda mulher. Davi nunca viu a família dele como missão. Ele viu as batalhas como missão, mas nunca viu os filhos como missão dele. E aí você olha para a família de Davi e você vê filho de Davi violentando a própria filha. Você vê Davi vivendo contexto de golpe de estado pelo próprio filho. Mas por quê? Porque a família nunca teve e nunca foi a missão do coração de Davi. Eu vou repetir para você que serve aqui na igreja, que exerce o seu chamado, o seu ministério. Seu ministério não é mais importante que a sua casa e a sua família. Busque o equilíbrio, sirva na igreja, mas não abandone a sua casa. Não abandone a sua família. A sua família é a missão mais importante que Deus te deu. A missão mais importante que Deus te deu. Quando eu levei o Samuel para Uberlândia comigo, para pregar na Igreja Batista do Amor, e aí eu fui reunir com os pastores, o Samuel ficou lá embaixo. E aí os pastores foram fazer algumas perguntas de discipulado. E eles perguntaram assim, pastor, qual é o seu melhor exemplo de discipulado? Eu disse para ele, o meu melhor exemplo de discipulado está lá embaixo, Samuel. Falei, tem 13 anos que eu estou discipulando ele. Tem 13 anos que eu estou preparando ele. Eu falei com eles, falei, vocês vão ouvir falar daquele menino lá embaixo, porque eu estou discipulando ele. Eu falei com eles, eu pego ele, às vezes, levo ele para orar junto comigo. Dobro o joelho junto com ele e oro. Aí eu vejo que o joelho dele cansa e levanta. Mas quantas vezes naquele momento de oração, eu e ele, a presença de Deus veio. Deus encheu o quarto. Quantas vezes eu olhei para o lado, ele estava ali chorando, porque a presença de Deus envolveu ele. A Eliane começou a pregar no culto lá à noite. Aí há 3 semanas atrás, foi o primeiro culto que ela pregou. Aí eu saí daqui, peguei ela, peguei o Samuel. Aí ela perguntou, Samuel, Deus falou com você na pregação? Ele disse, mãe, não falou. Ele falou assim, mãe, não fica triste não, porque Deus só falou comigo por meio de 2 pessoas. O pastor Márcio e o meu pai. Aí a Eliane falou assim, mas aí o nível é muito alto. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que esse é o maior presente que Deus tem me dado. É uma flecha que eu estou preparando para lançar. Às vezes eu brinco com ele, quando ele me faz raiva, eu falo com ele, eu vou lançar você para ser missionário lá na Arábia, lá nos países muçulmanos. Aí fala assim, se o senhor me enviar eu vou morrer. Eu falei, não tem problema, você vai ser o primeiro mártir da família. Eu falei, eu estou te preparando para as nações, porque família é a maior missão. A maior missão minha como pastor, no dia de pastor, não é essa igreja. A minha família vem primeiro do que o pastoreio dessa igreja.
E na verdade é o pastoreio da minha casa que me qualifica para o pastoreio dessa igreja. Mas Davi nunca viu a família dele como missão. Quando ele chega e ele olha para Mical, Mical começa a receber Davi com pedras na mão. Tem uma outra tradução, revista atualizada aqui. Mical, quando vê Davi, fala assim: você estava dançando como um vadio. Aí logo depois, o que Davi faz? Davi responde, Mical, ainda mais agressivo, dizendo para ela: Deus escolheu a mim, rejeitou o seu pai, rejeitou toda a sua família. Sabe o que Davi estava dizendo? Dizendo assim: eu sou escolhido, você é uma rejeitada. Mas eu queria terminar essa mensagem te dizendo algo. Nós precisamos ter a capacidade de trazer cura para dentro da nossa casa. Mical, ela amava Davi. Davi só estava naquela posição porque ela salvou a vida de Davi. Eu sei que a sua família não é diferente da minha. Eu sei que a sua família trouxe muita humilhação ao longo da sua caminhada. Mas não esqueça, ela também trouxe muita coisa boa. Sua família não foi só de história de tristeza, teve história boa também. Mas uma coisa que Davi não teve condição é de trazer cura para a vida de Mical. Fique de pé no seu lugar e eu vou terminar. A Bíblia diz que Davi trazia a arca. Toda a nação estava dançando, todo mundo dançando, Davi dançando. E aonde estava Mical? Mical estava na janela. Todo mundo se divertindo, porque a arca estava chegando. Mical estava onde? Na janela. E o lugar que Mical estava, o distanciamento dela, mostra a necessidade. Mical na janela era um grito de socorro que ela estava dando. Porque todo mundo festejando a chegada da arca, ela estava no lugar de espectador. Na janela, vendo tudo acontecendo. Na janela, vendo tudo acontecendo. Ela observava o povo se alegrando. Ela observava o povo dançando. Ela observava o povo sorrindo. Mas olhando para a vida de Mical, a gente pergunta: será que ela tinha motivo para sorrir? Ela havia perdido o pai. Ela havia perdido os irmãos. Ela foi dada como esposa a um outro homem. Ela perdeu a posição dela como princesa. Ela havia perdido tudo. E ela estava na posição de espectador. E na posição de espectador, o próximo passo é nos tornarmos críticos. Todo mundo que está na posição de espectador, uma hora vai se tornar um crítico. Por isso que eu oro tanto para você se envolver na igreja. Porque se você não se envolver e se tornar apenas um espectador, uma hora você vai encontrar defeito na igreja. E na verdade nós temos muito defeito. Não é pouco não. Porque todo crítico foi um espectador primeiro. É por isso que quando Davi entra, ela está criticando, porque ela estava na janela. Mas algo interessante, Davi não teve a capacidade de buscar ela para se alegrar com ele. Fica imaginando aquela esposa vendo Davi dançando no meio das mulheres. Qual que seria o maior desejo dela? É que Davi fosse a buscá-la e colocasse do lado dele. Por isso eu quero terminar dizendo para você: tome cuidado. Porque talvez você venha para a sua casa e deixe a sua família em casa. Você vem para a igreja e não traz a sua família. Pastor Márcio, ele diz assim: quando você vier para a igreja, traz a chave da sua casa. Não é para a gente orar por ela não. Porque se você trancou a sua casa, ninguém ficou para trás. Porque se você deixar o seu filho, pai e mãe, em casa e não trazer ele para a igreja, amanhã o seu filho vai se tornar um crítico do evangelho do seu Deus. Envolva a sua casa, envolva a sua família.
Envolva eles com o serviço do reino. Envolva eles com a sua fé. Envolva eles com aquilo que Deus está te chamando. Nunca desenvolva algo na casa de Deus sozinho. Faça a sua família participar junto. Faça a sua família estar junto com você. Por isso que eu creio que o chamado, ele não é individual. Todo o propósito de Deus envolve família. Porque o erro de Davi foi conduzir a arca sozinho e não envolver a família dele. E ele viu ali Mical na janela como espectadora. E todo espectador vai se tornar um crítico amanhã. Ela estava olhando a alegria dos outros, a adoração dos outros. Ela via as coisas acontecendo na vida dos outros, mas não via nela. Nunca deixe a sua família à parte do que Deus está fazendo na sua vida. O que Deus fizer na sua vida, envolva a sua casa, envolva a sua família. Deixa eles participar do que Deus está fazendo. Deixa eles participar da obra que Deus está fazendo na sua vida. Chama eles para participar, convide eles para fazer parte de algo lindo que Deus começou a fazer na sua vida. Faça com que aquilo que Deus está fazendo na sua vida alcance também a vida deles. Não adianta, meu irmão, receber algo de Deus sozinho, só para mim, para você. Não deixe a sua família na janela, só observando e vendo o que Deus está fazendo na sua vida. É por isso talvez a sua família te critica tanto pelo fato de você estar na igreja. Sabe por que ele te critica? Porque no fundo ele sabe que você está no caminho certo. E ele queria estar no mesmo caminho que você, mas não tem força. Ele queria ter a mesma alegria que você tem. É por isso que quando você chega em casa sorrindo, alegre, feliz, incomoda tanto ele. É por isso que na primeira atitude dele é falar contra a sua fé, é tentar te ofender. E eu te falo com toda certeza, no coração dele, ele queria estar vivendo o que você está vivendo. Ele queria ter a paz que você tem, ele queria ter o Espírito Santo habitando dele, como você tem. Ele queria ter a condição de passar por dificuldades como você passa, sem perder a alegria, sem perder a fé, sem perder a motivação em Deus. Então não deixe a sua família na janela, traga ela junto com você, pague um preço se for preciso, para que ela esteja junto com você. Aí você não vai ter um espectador, você não vai ter um crítico, você vai ter um cooperador, alguém que vai estar junto com você. Não é que a sua família não te ame, não é que a sua família não se alegre em ver você na igreja. O fato é que você deixou ela na janela, assistindo a sua alegria, assistindo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você pode ter certeza, ela também quer ver Deus restaurar o casamento dela, como está restaurando o seu. Ela quer ver Deus te curar como está te curando. Ela quer ver Deus abrir portas como está abrindo para você. Não deixe a sua casa na janela. Não deixe a sua casa, não deixe a sua família ser um espectador do que Deus está fazendo na sua vida. Decida levar para dentro da sua casa a mesma unção que você tem recebido. Paulo diz sobre a ceia. Paulo diz assim: o que eu recebi, eu dou para vocês. O que Deus está fazendo na sua vida, não deixa parar em você não. Libera para dentro da sua casa. Se você chega aqui e o pastor ora para você, liberando a sua vida para avançar, para prosperar, entra na sua casa, libere-os da sua casa. Repete a mesma oração, libere eles. Mas não deixe a sua família ser apenas um espectador. Pastor Wagner já coloca a ceia na mão dos diáconos. Escute isso. Eu sei que o histórico nosso, muitas vezes como família, nós queremos ver Deus fazendo na nossa vida, para provar para os da nossa casa, que nós estávamos certos. Você não tem que provar nada a ninguém. Eles sabem que você está no caminho certo. Eles sabem que você serve a um Deus. Eles sabem. Eles não têm dúvida que Deus vai fazer na sua vida. Talvez eles creiam mais do que você. Mas busque de Deus estratégia. Não deixe a sua família ser espectador do que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe.
Traz eles para participarem. Envolva eles. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Isso é motivo de alegria para mim e para você. Mas de maneira nenhuma eu e você podemos nos contentar em segurar esse pão e esse cálice sozinhos. Você vai receber o pão e o cálice hoje, mas você precisa olhar para esse pão, para esse cálice e desejar ter toda a sua família aqui com você, participando da ceia do Senhor. Eu termino essa mensagem dizendo para você: não deixe a sua família ser espectador do que Deus está fazendo na sua vida. Lembre-se, Deus está fazendo na sua vida para que através de você toda a sua casa seja abençoada. Deus não está fazendo na sua vida para a sua família assistir. Deus está fazendo na sua vida para que através de você eles também experimentem do que você está experimentando. Os diáconos podem distribuir o pão e o cálice. Depois que você receber o pão e o cálice, depois que nós tomarmos do pão, comermos do pão e tomarmos do cálice, eu quero fazer uma oração para a sua vida. Porque através de você, a sua casa vai sair dessa posição de espectadores e vai se tornar participante daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se você entrou aqui pensando que o que Deus estava fazendo era só com você, eu estou aqui para dizer para você: não é só com você. Não diz respeito a só você, diz respeito à sua casa e à sua família. Essa obra não é só na sua vida, essa obra é para a sua casa. A sua família não vai ser espectadora, ela vai ser participante. Diga comigo: a minha família vai participar do que o Pai tem feito na minha vida. Eles vão experimentar da mesma graça, da mesma unção, do mesmo liberar, dos mesmos milagres, da mesma bênção. O que me alcançou vai alcançá-los. A alegria, a paz, a abundância que eu estou vivendo, eles também vão viver. Não é uma obra só para mim, é uma obra para toda a minha família. Feche os seus olhos. Você que já tomou o pão e o cálice, fechados. Talvez você nos visita hoje pela primeira vez, e pela primeira vez você fez essa oração. E se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, ou se você está aqui e está reconciliando com Deus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto, e eu vou fazer uma oração por você. E essa oração apenas eu vou fazer, abençoando a sua vida. Se você entrega a sua vida para Jesus, ou se você reconcilia com Deus, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão e eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Levante bem alto a sua mão. Você reconcilia com Deus. Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. Levante a sua mão. Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você quer tomar essa decisão por Jesus. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Essa decisão garante para você esse direito de ser uma bênção e de atrair a bênção de Deus para dentro da sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas hoje é o dia de você tomar essa decisão. Sai do seu lugar correndo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a igreja estenda suas mãos aqui à frente. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos.
que hoje tomam a decisão mais importante da vida deles. Essa decisão faz deles uma bênção. Essa decisão faz o Senhor começar uma obra linda na vida deles, que vai alcançar a casa deles, a família deles. Nós os abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui à frente, o que de mais lindo que pode acontecer na vida de uma pessoa aconteceu agora. Ver vocês tomando essa decisão e vindo aqui à frente me faz lembrar da decisão que eu tomei há 26 anos atrás. Assim como vocês, levantei a minha mão, fui à frente. Eu posso dizer, Deus mudou a história da minha vida, e tem mudado a história da minha casa e da minha família. Vai mudar a história de vocês, vai mudar a história da casa de vocês. Hoje vocês ganham uma família. Paulo chama a igreja de Jesus como família de Deus. Somos uma família porque temos o mesmo Pai celestial. E eu queria contar até 3. E quando eu disser 3, eu queria que vocês virassem para trás, para conhecer a sua nova família em Cristo Jesus. Toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à família de Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Dá um brado de vitória aí no seu lugar. Aleluias. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero te abençoar. Levante uma de suas mãos aos céus. Quando você sair